Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Parlamento milionário. Câmara de Vereadores tem custo de mais de 40 milhões de reais em 2019. Quem tem contas ativas ou inativas no FGTS pode aderir à modalidade do saque aniversário. O prazo vence no dia 31 de dezembro. E veja também, cai taxa de trabalhadores sindicalizados no Tocantins. O Lucas Machado tem os detalhes. E as principais causas para essa redução podem ser o crescimento do mercado informal, a reforma trabalhista e até a atuação de alguns sindicatos. Para quem acha que 2019 acabou, ainda dá tempo de entrar no ano novo sem pendências. A Aurora vai te dar essa mãozinha. A gente vai falar sobre o que abre e o que fecha nesse feriado. Então não perca, hoje é sexta-feira e o Jornal Anhanguera está só começando. Olá, boa noite para você. Um levantamento feito pelo Jornal do Tocantins revelou que o custo da Câmara de Vereadores de Palmas em 2019 passou dos 40 milhões de reais. Nesta última semana do ano, houve pouco movimento na Câmara de Palmas. Sem sessões, matérias importantes como o orçamento geral da cidade podem ficar para o ano que vem. Enquanto isso, o custo deste parlamento para o povo é milionário, 43 milhões de reais do início do ano até agora. Isso significa que cada palmense empregado pagou uma média de R$ 360 durante o ano para manter a estrutura da Câmara de Vereadores. Um levantamento do Jornal Tocantins com dados do Portal da Transparência revela a distribuição destes gastos. Para as despesas de gabinete, o palmense já pagou R$ 3.058.000 para os 19 vereadores em exercício e os que cumpriram alguns meses de mandato. Os salários dos vereadores custaram, no total, R$ 2.700.000. Para os servidores comissionados e efetivos, o palmense já pagou R$ 28.900.000, mais R$ 2.700.000 da Previdência. A sede do Legislativo custou R$ 1.231.000. Já para o aluguel de 40 veículos, a Câmara pagou para 2 empresas mais de R$ 1.200.000. A energia do prédio da Câmara custou R$ 300.000 e as cópias e serviços R$ 236.793. Equipamentos e estruturas alugados custaram R$ 168.000. Eu acho que nós, na condição de legisladores, precisamos buscar um caminho de baixar esse custo, mas não só o custo da Câmara Municipal de Palmas, mas baixar o custo do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e de todas as câmaras do país. O vereador Claudemir Portugal não quis comentar os dados. Eu não vou me manifestar, tá? Tem um presidente, pode estar falando sobre esse assunto aí. Para este professor de Ciência Política da Universidade Federal do Tocantins, o custo-benefício da Câmara deve ser repensado. Não adianta o contribuinte depois simplesmente ficar elegendo o custo elevado, os impostos subindo e arranjando alíquotas e mais alíquotas superiores e a sociedade não tem um retorno satisfatório. E a gente aqui tem que trabalhar, entendeu? E aí, para manter realmente eles lá, né, descansando, no luxo, né, eu acho um absurdo isso aí, né? A Câmara de Palmas diz que atendeu a convocação da Prefeitura e fez sessão extraordinária no dia 19 de dezembro para receber projetos como vetos da LDO, LOA e PPA. E encaminhou às comissões. Sobre a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual, diz que a Comissão de Finanças nomeou os relatores e abriu prazo para a apresentação de emendas, que terminou ontem. Agora, os relatores dos projetos têm prazo de 10 dias para analisar as emendas apresentadas e elaborar os relatórios. Só que este prazo só começa a contar depois do recesso parlamentar, que termina no dia 4 de fevereiro. A Câmara disse ainda que, apesar do recesso, o presidente da Casa pode convocar os vereadores para sessões extraordinárias, caso necessário.
Hoje, a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, do PSDB, deu uma entrevista ao vivo ao Jornal Anhanguera, primeira edição, onde fez um balanço deste 1 ano e 8 meses à frente da prefeitura, desde a renúncia do então prefeito Carlos Amasta, do PSB. Cíntia falou sobre temas importantes, como educação e saúde, e sobre o que esperar para 2020. Temos agora a previsão para esse primeiro semestre de 2020, a entrega de 3 novos CMEs. Já entregamos a nossa unidade de escola de tempo integral Fidêncio Bogo na região e temos aí a previsão de aumentarmos cerca de 1.600 vagas, disponibilizarmos mais 1.600 vagas para a educação infantil só no primeiro semestre. Nós precisamos, de fato, fazer uma análise de um impacto orçamentário e um chamamento para um novo concurso público para a área da educação e para outras áreas na prefeitura também. Já para o ano que vem? Por um ano que vem, trata-se de um ano eleitoral, então nós estamos inviabilizados de fazer isso em período eleitoral. Mas já estamos avançando dentro da Secretaria de Planejamento e Orçamento com essa perspectiva de logo após o final do período eleitoral, logo após outubro, nós podermos já sentar com tudo isso organizado e abrir, inclusive, o que nós já temos programado não só para a área da educação, mas também para outras áreas no que diz respeito a concurso. Nós falamos na atenção básica, na atenção primária, de 34 centros de saúde comunitário. Nesses, nós temos cerca de 86 grupos de atendimento de médicos atendendo nesses centros de saúde comunitário. As nossas UPAs, elas passam por constante avaliação, a cada 3 anos. Agora nós recebemos uma equipe do governo federal, do Ministério da Saúde, que fez a requalificação das nossas UPAs sem nenhum apontamento. Diferente daquilo que é exigido pelo Ministério da Saúde, que são 5 médicos pela manhã e 4 médicos à noite, a nossa UPA atua com 7 médicos no período da manhã e 7 médicos no período da manhã e 5 médicos no período da noite. Ou seja, nós estamos acima daquilo que é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde. Em 2017, apenas 15% do orçamento era destinado para a saúde. O que quer dizer isso? O mínimo constitucional obrigatório. Nós vamos agora para 2020 com de cerca de 19% do orçamento investido para esse segmento. No máximo, no final de janeiro, início de fevereiro, serão já assinadas as ordens de serviço, ou seja, todas as empresas contratadas já estarão com as suas equipes montadas, montando essas frentes de trabalho nesses setores já segmentados no pacote que amplia e que beneficia automaticamente essas quadras, e aí nós falamos de quadras históricas. Nós temos uma linha de crédito, inclusive, aprovada na ordem de 50 milhões de reais, aprovada pela Câmara, que também vai atuar justamente nessas frentes de serviço de pavimentação, de recuperação e drenagem asfáltica. Um ano de muita experiência, que foi o ano de 2019, mas munida de toda essa experiência, um ano de muita fé, de muita esperança e um ano de restituição em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito a essas articulações para que a nossa cidade, de fato, seja prospectada e seja pensada com a magnitude que ela tem da capital mais jovem do país. Mudando de assunto, um corpo em estado de decomposição foi encontrado hoje em Matagal, perto de um trevo na saída de Dianópolis, no sudeste do estado. A Polícia Militar diz que se trata de um homem e que ainda não foi identificado. Ele estava com a cabeça totalmente esmagada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver aqui como fechar bem o ano e entrar em 2020 sem pendências financeiras. É já já. Um caminhão cegonha se envolveu em um acidente hoje à tarde no centro de Palmas. O veículo, que é longo, estava fazendo o contorno do cruzamento na LO2 com a Avenida Teotônio Segurado, próximo ali da estação Apinagé, quando foi atingido na lateral por uma van. Ninguém se feriu, só que o trânsito ficou parcialmente interrompido e foi liberado só às 4 horas da tarde. Quem tem pendências financeiras para resolver precisa se apressar, viu? A próxima segunda-feira será o último dia útil do ano e muitas instituições entram em recesso e só voltam a atender em 2020. A correria do dia a dia parece que fica menor no fim do ano. A gente acaba deixando tudo para resolver depois, afinal de contas, 2019 já acabou, né? Não acabou não, ainda dá tempo sim de resolver aquele problema burocrático que acabou aí ficando para depois. Na segunda-feira, os bancos e órgãos públicos funcionam normalmente para a pessoa poder encerrar 2019 sem nenhuma pendência.
O Resolve Palmas, por exemplo, abre no dia 30, mas como a prefeitura decretou ponto facultativo na terça-feira, o expediente fica suspenso, assim como no dia 1º, que é feriado. Os horários são os mesmos para as unidades de Taquaralto, da JK e também do shopping. O mesmo esquema de funcionamento vale para o Detran, onde muita gente fez fila em busca de atendimento nessa sexta-feira. Tirar a habilitação, né? Começar a vida já com a direita. Na segunda-feira, os bancos também funcionam em horário normal, mas fecham na terça e na quarta. As agências dos Correios não funcionam nos dias 31 e 1º. Além disso, nessas datas não haverá entrega de correspondências. O Instituto de Identificação também abre na segunda, mas fecha no feriado. E é importante ficar atento aos prazos. O prazo é o mesmo, né, dos 10 dias úteis e sem nenhuma interferência. Sabendo disso, teve gente que, mesmo deixando para os últimos dias do ano, não quis entrar o ano novo com coisas para resolver. Eu não deixo nada para depois, eu sempre em dia com meus documentos, conta, tudo em dia. Todos esses atendimentos voltam ao normal na quinta-feira da semana que vem, dia 2 de janeiro de 2020. O número de sindicalizados vem caindo aqui no estado. Um dos motivos é a reforma trabalhista, que tirou a obrigatoriedade. Mas quem é sindicalizado defende que os benefícios compensam. 64 anos e há 30 servidor público. Nessas 3 décadas de trabalho, o seu Marinho é filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais há pelo menos 20 anos. Todas as ações, como progressões, databases atrasadas, direito de faltas, trouxe ao CISEP, foi resolvida essa situação. Para o CISEP, os sindicatos são importantes, porque atuam na defesa e na qualificação do servidor. Como a questão de retroativo de database, progressão, adicional noturno, até nos processos administrativos, o sindicato vai representar junto à administração pública, sem a necessidade do próprio servidor se expor junto ao empregador. Mas mesmo com esses benefícios, uma pesquisa do IBGE apontou que há uma queda na taxa de sindicalização no país. Aqui no Tocantins, esse índice também baixou. No ano passado, a quantidade de trabalhadores sindicalizados foi 3,7% menor que em 2017. Dos quase 630 mil trabalhadores do Tocantins, no ano passado, só 5,8% eram sindicalizados. No ano anterior, essa taxa era de quase 10%. O sindicato, eles precisam melhorar, defender mais a classe. Que às vezes tem um problema de saúde ou alguma coisa, quando vai correr atrás dos seus direitos, dá maior dificuldade, eles não fazem o papel direito. Para esse especialista, a redução tem várias explicações e tem impactos negativos para o trabalhador. Um empregado sozinho pedir melhores condições de trabalho, melhores salários, realmente ele fica bem fragilizado. Ele não tem um poder de negociação tão forte quanto o sindicato atuando em nome de toda a coletividade. Quem defende a atuação dos sindicatos lamenta que alguns trabalhadores estejam desacreditados. Só quem vai perder é o trabalhador. Nós, trabalhadores, é que vamos perder se nós não tivermos alguém para nos defender. E as principais causas para essa redução podem... Daqui a pouco você vai ver aqui no Jornal Anhanguera que a adesão ao saque aniversário do FGTS termina em poucos dias, viu? Não perca, a gente traz todos os detalhes já já. A gente está em plenas férias, né, da criançada, mas olha, tem gente já pensando no ano que vem. Muitos pais resolveram adiantar as compras do material escolar e garantem que o preço fica bem mais em conta. A Isa está procurando um estojo escolar para levar para a sobrinha no Nordeste. Junta o material escolar com o Natal, o presente de Natal, né, para ela. Assim como a Isa, muita gente está aproveitando para garantir as compras escolares antes do Natal. O consumidor que se antecipar nas compras do material escolar terá algumas vantagens. Nesta papelaria aqui, por exemplo, as mochilas da coleção anterior estão com um desconto de 50%. Quem chega primeiro pega os melhores produtos, as melhores promoções, né, do que vai acabando mais para frente. Em janeiro sempre acaba faltando alguma coisa que acaba gerando algum custo maior.
Neste outro estabelecimento, os kits de material escolar estão logo na entrada. É possível comprar por menos de R$ 70. Segundo o gerente, o movimento está maior do que no fim do ano passado. Esse ano a gente está sentindo que os pais estão vindo mais cedo, eles estão procurando fazer um orçamento, eles estão procurando fazer mais orçamentos, e estão trazendo aqui, vendo, procurando, pesquisando. O Lázaro foi um dos que se antecipou e afirma que deu certo, conseguiu um preço melhor. Tive que vir mais cedo às compras, então, logicamente, a gente percebeu um pouquinho a diferença nos preços, mas ainda estão satisfatórios, sim. Se der uma pesquisadinha, vale a pena. Tem que se planejar, né? A adesão para o saque aniversário do FGTS acaba no fim do mês. O calendário de pagamentos começa em abril e segue até dezembro de 2020. Esse ano, muita gente ganhou um dinheirinho extra com os saques das contas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para mim foi uma boa, porque eu já aproveitei para mim pagar o documento do carro, né? Para mim foi excelente. Eu vou pagar o talão de energia minha que tem para pagar, né? Eu vou fazer uma compra para o ano novo, comer um peruzinho assado, mais a família. Dinheiro na conta é sempre bom. E um extra no mês de aniversário, melhor ainda. Pode ser um benefício, né? Porque o trabalhador tem várias opções de usar esse dinheiro, como até mesmo na comemoração do aniversário, da data comemorativa. Agora, os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas no FGTS podem aderir à modalidade do saque aniversário. O trabalhador vai poder sacar um percentual do seu FGTS anualmente no mês do seu aniversário. No ano de 2020, ele vai sacar de acordo com o calendário já pré-estabelecido. E no ano de 2021 em diante, ele vai sacar no mês do aniversário dele. O calendário para os saques começa em abril do ano que vem e vai até dezembro. Os percentuais, de 5% a 50%, variam de acordo com o saldo total das contas ativas e inativas. Além disso, o trabalhador também recebe uma parcela adicional, que varia de R$ 50 a R$ 2.900. Para quem tem de R$ 1.001 até R$ 5.000 de saldo total nas contas, o percentual é de 30% e a parcela adicional, R$ 150. Por exemplo, um trabalhador que tem, somadas as 3 contas juntas, R$ 1.450, poderá sacar R$ 585, que são os 30% do valor total, mais a parcela adicional. Quanto maior o percentual, menor a parcela adicional. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro poderá sacar a partir de abril de 2020 ou até 2 meses seguintes, maio e junho. A adesão é feita pelo aplicativo do FGTS no celular ou no site. A gerente regional da Caixa explica que até o dia 31 de dezembro, os trabalhadores podem optar pelo saque aniversário ou até mesmo desistir da modalidade. A partir do ano que vem, quem aderir precisará cumprir 2 anos de carência para que o cancelamento passe a valer. Se ele optar pelo saque aniversário, no momento da rescisão, ele vai receber somente a multa rescisória, de 40%, e o restante ele vai continuar recebendo nos anos seguintes. A Sônia, por enquanto, não vai aderir ao saque aniversário. Eu vou deixar como uma poupança, já que eu não estava esperando, vou deixar ele lá poupar, deixar guardadinho, na emergência eu usarei. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia. No G1 Tocantins você continua muito bem informado. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica.